Deus amado, nós queremos fixar os nossos olhos no Senhor. Mas o Senhor sabe que tem muitas coisas concorrendo, nos chamando para fixarmos os olhos nesse mundo. Qual é a nossa maior necessidade, Senhor? Do que nós mais precisamos? A nossa maior necessidade. Mostra para nós, Senhor. Porque andamos enganados por essa vida. Enganados conosco mesmos, porque não nos conhecemos e pretendemos conhecer ao Senhor. Confundindo, Senhor, aquilo que queremos com aquilo que precisamos. Nessa noite, Senhor, queremos que o Senhor nos mostre o que precisamos e nos ajude a aceitar das suas mãos e pedir e focar os nossos olhares naquilo que nós precisamos. Nós temos nos achegado ao Senhor nessa semana. Temos feito um esforço da nossa parte para limpar a nossa mente, para olhar para o Senhor, para ouvir a sua voz. Temos feito, Senhor, um esforço para não chegar ao Senhor com pedidos de bênçãos materiais, físicas, rogando ao Senhor somente as bênçãos espirituais. Derrame nessa noite, Senhor, sobre nós chuvas de bênçãos, chuvas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ageu, capítulo 1. De novo, aquele livro da Bíblia difícil de a gente encontrar. Muito obrigado, viu? Ageu, capítulo 1. Leia comigo do verso 1 em diante. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo disse: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas, apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que, diz o Senhor? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Para por aqui. Você se lembra quem esteve aqui ontem, que eu situei todos no tempo e no espaço? E hoje eu vou resumir em 5 minutos o que eu disse ontem, em mais ou menos 20 minutos. Sonho de Deus salvar a humanidade. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para não morrer e ter a vida eterna, precisa de crer no Filho de Deus, o qual Deus deu para salvar o mundo. Para crer, a gente precisa conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o plano da redenção, da salvação que Deus fez para nos salvar. Por isso, Deus escolheu
um povo para representar. Esse povo, descendentes de Abraão, se chamou o povo de... Vocês estão que nem carro velho, pegando no tranco só, tem que empurrar para pegar, né? O povo de Israel. Isso. Eu gosto de conversar, lembra? Vamos conversar. O povo de Israel. Deus deu para esse povo as instruções na sua palavra de como ter melhor saúde, como ter um melhor governo, famílias melhores, como ter leis sanitárias melhores. O Senhor Deus deu todas as instruções para que as outras nações, olhando para Israel, dissessem: meu Deus, por que eles têm famílias mais bem estruturadas? Por que eles têm mais saúde? Por que eles são mais limpos? Porque são mais inteligentes? E eles então iriam dizer: é porque nós seguimos ao nosso Deus, que nos deu todas as instruções na sua palavra, e Ele nos disse também como ganhar a vida eterna, porque essa vida não se resume só a isso. Eu fico pensando que uma das coisas mais tristes do evolucionismo é não ter esperança. Por isso, cada vez há mais suicídio no mundo, principalmente nos países onde o evolucionismo e o ateísmo vêm entrando. As pessoas deixam de crer em Deus, acreditam no que a mídia vende, no que os outros vendem, no que pretensos cientistas falam, e deixam de ter esperança. O que acontece depois dessa vida? Sabe, durante muito tempo da minha vida, eu, ainda mesmo depois de pastor, e eu vou dizer para você, não muito tempo atrás, há 3 anos atrás, de vez em quando, andando no meio da rua, às vezes levando o cachorro para passear, às vezes dirigindo o meu carro, e de repente me batia lá no fundo da alma uma pergunta. Eu olhava para o céu, eu não tinha coragem nem de dizer isso em voz alta, mas vinha uma coisa, eu pensava: e se Deus não existir? E se Deus não existir? Outro dia eu confessei isso na minha igreja. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. E depois de uma semana, uma pessoa disse: pastor, por que o senhor foi falar aquilo lá na frente? Por quê? É porque eu levei uma visita na igreja. E ele foi para assistir, foi o primeiro sermão de uma série que eu estava fazendo de 12. E ele disse: eu não vou voltar mais na sua igreja. Por quê? Imagina, eu vou ouvir um pastor que não acredita em Deus. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter dito. Tanto que eu estou repetindo aqui. Porque é o que ia no fundo da minha alma. Eu não sei se você parou alguma vez e sentiu lá no fundo da sua alma uma dúvida. Até 3 anos atrás ainda ia essa dúvida. E de repente eu caía em mim e eu dizia: Deus, me desculpa, Senhor, de pensar isso. Por isso, muitas vezes eu fui estudar evolucionismo e criacionismo, tentando achar respostas racionais, argumentos, para poder me convencer de que Deus existe. O problema é que, quanto mais eu procurava, mais eu achava argumentos dos dois lados. Não tem argumento de um lado só, tem argumento dos dois lados. O pior de tudo é que existe muito mais investimento financeiro do lado do evolucionismo do que do criacionismo. E aí o prato da balança fica assim, assim. E eu finalmente cheguei a uma conclusão. A minha conclusão é a seguinte: será que é possível provar cientificamente que Deus existe? Sim ou não? É possível provar cientificamente que Deus existe? Não. Sim ou não? Não. Infelizmente eu tenho uma notícia triste para te dar: não é possível. Não é possível. Outra pergunta: será que é possível provar cientificamente que Deus
não existe? Não. Também não. E aí já existe um equilíbrio de novo nos dois pratos da balança. Não dá para provar cientificamente que Deus existe, mas também não dá para provar cientificamente que Deus não existe. Pergunta para você: será que dá para provar pela fé? Peraí. Se não dá para provar cientificamente que Deus existe, para crer nele eu preciso de quê? De fé. Fé. E aí o ateu diz assim: ah, tá vendo? Entrou o assunto da fé. Isso aí é conversa mole, como dizia minha avó, conversa mole para boi dormir. Já ouviu isso aí? Não? Pergunta para você. Bom, afirmação para você, ou conclusão: se não dá para provar cientificamente que Deus não existe, para eu acreditar que Deus não existe, também eu tenho que acreditar pelo quê? Pela fé. Ou seja, para ser ateu, eu preciso de ter fé, porque não dá para provar cientificamente. Para eu acreditar que Deus não existe, eu preciso ter fé. Se desse para provar, não precisava escrever tanto livro, era só alguém colocar a teoria. Ninguém questiona a lei da gravidade, é ou não é? Ó, eu garanto para você que quando eu soltar essa caneta, ela vai subir. Ó, $10, quer apostar comigo? Ainda bem, eu nem tenho $10 aqui. Ela vai subir, quer ver? Atenção, presta atenção, se prepara, ó. Não subiu. Por quê? Existe uma lei. Qual é a lei? A lei da gravidade. Se tivesse uma lei que provasse que Deus não existe, pronto, ninguém precisava escrever livro nenhum, era só escrever a lei. Mas os cientistas estão escrevendo livros e mais livros para tentar dar argumentos. Então, para acreditar que Deus não existe, eu preciso de ter fé. Agora eu vou perguntar para você: já que eu preciso ter fé que Deus não existe, será que pela fé sobrenatural, eu consigo provar que Deus não existe? Será que pela fé eu consigo provar que Deus existe? Eu vou te dar a resposta na qual eu cheguei. Dá para provar pela fé que Deus existe. Só que eu só consigo provar para mim mesmo. Para você não. Ou seja, esse é um caminho que você tem que percorrer. E amanhã e depois eu quero contar para você como que nos últimos 3 anos Deus resolveu no meu coração e nunca mais me passou nem um pingo de dúvida na minha cabeça se Deus existe ou não. Eu quero compartilhar com você, porque se por acaso ainda tem um resquício no seu coração, você se pergunta a Deus, eu quero compartilhar para que a gente possa crescer junto e que Deus possa banir essa dúvida da sua cabeça, para que nunca mais passe isso na sua cabeça. O Senhor Deus, então, estabeleceu a nação dele para pregar para o mundo, para que todos vissem que Deus existe através do testemunho do seu povo. Mas o povo se afastou de Deus, e Deus mandou gente, profetas, para avisar. E os profetas diziam: vocês têm liberdade de escolha, livre-arbítrio. E Deus respeita a liberdade de escolha. Vocês estão indo tão longe, que daqui a pouco vocês negam Deus totalmente, e Deus não vai poder alcançar vocês. Ele não vai infringir a lei da liberdade de escolha. Ele vai respeitar vocês. Vocês vão tão longe que vocês vão ficar aí vulneráveis a outras nações. Babilônia vai vir e vai acabar com vocês. Mas eles batiam nos profetas de Deus, prendiam os profetas de Deus e suscitavam outros falsos profetas e que diziam: é mentira o que o Jeremias está falando, é mentira o que o Ezequiel está falando, o que Isaías está falando, é mentira tudo isso aí. Na verdade não vai acontecer nada disso. Deus está dizendo, e Deus mandava de novo o profeta dizendo: esse profeta, o que ele está dizendo, Deus não mandou ele para dizer. E o outro profeta dizia: é Deus que não mandou ele.
Será que acontece a mesma coisa hoje? Dentro do povo de Deus, gente que diz uma coisa e gente que diz outra coisa. E eles finalmente foram capturados por Babilônia, levados cativos. 70 anos de cativeiro, e depois de 70 anos Deus mandou o povo voltar para reconstruir, para começar tudo de novo, reconstruir o templo, para poder testemunhar. Deus queria restaurar o seu reino terrestre, para pregar para o mundo inteiro de novo a salvação, a vida eterna. Acontece que eles chegaram, encontraram resistência, não conseguiam reconstruir e chegaram a uma conclusão. Não é o tempo de reconstruir, não é a hora, não chegou ainda o tempo, não é o tempo. Muitos de nós estamos vivendo como se não fosse o tempo. É a hora. O tempo. Pode ser que você até pense assim, mas esse texto da Bíblia não está falando da volta de Jesus. Pensa bem, esse texto está falando, fazendo um questionamento. Se é o tempo ou não é o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Está certo ou está errado? Então vamos caminhar por aí. E Deus manda o profeta Ageu, porque o povo parou de reconstruir o templo. O profeta Ageu foi um profeta que teve uma única missão, uma única visão na vida inteira. Depois nunca mais teve visão e nunca mais teve missão. Chamado só para uma visão, uma missão. Deus é quem escolhe quanto tempo vai durar o ministério de um profeta. Deus é quem determina qual é a mensagem que ele vai pregar. E é Deus que escolhe se quer dar mensagens para ele ou não. Se quer dar sonhos para ele ou não. Se quer dar visões para ele ou não. Não é o profeta que determina. Ter fé não é ter um poder mental tão grande, capaz de fazer com que Deus faça a minha vontade. Ter fé é ser submisso a Deus, tanto, que Deus pode me usar do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, para o que Ele quiser. Isso é ter fé, é submissão completa a Deus. O mundo está cheio de falso profeta usando Deus. Gente que vive dando profetadas. Eu profetizo sobre você. E tem gente mandando o marido separar de mulher, esse casar com aquele, esse ir para não sei onde, voltar de não sei onde, e fazer isso e aquilo. O profeta é determinado pelo Senhor Deus. Mas o profeta Ageu foi e pregou. E disse, vocês estão achando que não é o tempo? Por acaso é tempo de vocês cuidarem da vida de vocês, das casas de vocês? Pois eu digo para vocês, vocês têm que fazer duas coisas, primeiramente. Olha para o passado de vocês, considerai o vosso passado, confessa os seus pecados, subir ao monte, entre em comunhão com Deus, busca Deus, vai fazer a vontade de Deus. Deus tem um sonho, um plano hoje, o sonho maior de Deus. Nessa época, o sonho maior de Deus era reconstruir o reino terrestre dele para pregar ao mundo todo. O sonho maior de Deus hoje é reconstruir o seu reino espiritual. Pensa comigo, Deus criou um mundo perfeito, um universo perfeito, de harmonia, mas essa harmonia foi interrompida com a entrada do pecado no nosso planeta. Hoje, o mundo tem uma mancha, uma mácula, o universo tem uma mácula, é o planeta Terra onde habita o pecado. Para que Deus possa apagar essa mancha, essa mácula, Ele precisa restaurar o planeta Terra. Mas esse planeta vai ser restaurado quando? Estou ouvindo. Vamos lá? Quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Quando Ele voltar, o planeta vai ser restaurado completamente. Mas para Jesus voltar, precisam se cumprir todas as profecias, inclusive a última. E qual é a última profecia que vai ser cumprida? Mateus 24:14, onde diz o quê? E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o fim vem depois que o evangelho for pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações.
O que nós estamos fazendo hoje aqui? Pregando o Evangelho. Quando eu participei do programa A Voz da Profecia durante 16 anos. 8 anos iniciais cantando no quarteto e depois como orador. Na minha parte inicial, nos primeiros 8 anos, além de cantar no quarteto, eu era diretor da escola bíblica, que na época se chamava Escola Rádio Postal. Eu sou da época antes da era do computador. Eu sou quase jurássico. Naquela época a gente respondia, as pessoas ouviam o programa de rádio, mandavam um pedido de curso bíblico, a gente mandava para eles o curso, eles mandavam as dúvidas, a gente discutia tudo na máquina de escrever elétrica, porque nós éramos modernos. E aí mandava tudo pelo correio, era desse jeito, tinha que responder cada pergunta. E nós tínhamos por ano 3.000 novos alunos que faziam cursos bíblicos conosco, de graça. Há 3 anos atrás, nós tínhamos na Novo Tempo, que agora não é mais a Voz da Profecia só, é Novo Tempo, nós tivemos 45.000 novos alunos na escola bíblica em um ano. No ano seguinte, 2009, nós tivemos 60.000 novos alunos fazendo cursos bíblicos na escola bíblica, de graça, de graça. Só um dos nossos sites tem um acesso diário de aproximadamente 100.000 pessoas, 100.000 acessos diários. Jesus em breve voltará, é o nome do site. 100.000 acessos diários. A Igreja Adventista, eu vou dar dados da Igreja Adventista, embora nós temos irmãos de outras igrejas, porque eu não tenho acesso a dados de outras igrejas, tem uma Igreja Adventista. A Igreja Adventista hoje tem aproximadamente 25 milhões de membros ao redor do mundo. Nós batizamos por minuto 1,4 pessoas. 1,4 pessoas. O que dá, num ano, ou melhor, num dia, dá 200.000 pessoas. É muita gente. É ou não é? É? Lembra que eu disse para vocês que dependendo da pergunta, vocês mudam de opinião? É muita gente? Nós estamos pregando o Evangelho? Sim. Deixa eu dar uns outros dados para vocês. No mundo, nascem por segundo 4 pessoas. E morrem por segundo 2. Ou seja, nós temos um saldo positivo por segundo de 2 pessoas. O que dá 2 milhões de pessoas por dia novas. Nós estamos batizando quantos mesmo? Nós estamos batizando 200.000. Desculpa, não é 200 mil, é 2.000. 2.000. Eu errei o cálculo, né? 2.000. Agora veja, tirando uma da outra, fica quanto? 1.998 negativo por dia, de pessoas que nascem no mundo sem conhecer o Evangelho através da boca de um adventista do sétimo dia. Estamos pregando o Evangelho? Você acha que nesse ritmo em que nós estamos pregando o Evangelho, nós vamos conseguir pregar o Evangelho a todo mundo para testemunhar a todas as nações para que venha ao fim? Sim ou não? E agora? Condenados a viver nesse mundo eternamente. Porque se não pregar o Evangelho, Jesus não pode. Houve uma época na história do mundo onde o Evangelho foi pregado a todo mundo daquela época? Sim ou não? Houve ou não houve? Sim, houve. Foi na época do Pentecostes. Colossenses capítulo 3 nos confirma, Paulo diz, quando o Evangelho tem sido pregado como já chegou a todo mundo, ao mundo inteiro, foi pregado ao mundo inteiro, na época do Pentecostes, como o Evangelho foi pregado ao mundo inteiro. A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: do jeito que a coisa está indo, do jeito que
a igreja adventista, que as igrejas cristãs estão pregando o Evangelho, do jeito que o mundo está crescendo, do jeito que tem gente nascendo nesse mundo, isso sem contar os 7 bilhões de habitantes que já tem nesse mundo. E quando eu olho para o Japão, aonde eu fui há mais ou menos 20 anos atrás, e os cristãos, somando católicos com Assembleia de Deus, com Batista, com Presbiteriano, com Adventista, todos os cristãos juntos somavam 1% da população. Voltei no Japão há uns 4 anos atrás e continua a mesma coisa, 1% da população de cristãos, somente isso. E o resto do povo que não sabe, muita gente nunca ouviu falar de Jesus. Uma vez um tradutor disse assim: pastor, quando você for falar a palavra Deus aqui, você tem que dizer Deus e tem que explicar qual Deus que é. Diga, é o Deus da Bíblia, os cristãos, nós acreditamos que há um só Deus. E diga quem é Deus, tem que explicar, porque senão eles não vão entender. Na hora que o senhor falar Deus, eles vão pensar um monte de coisa, porque para eles Deus é um monte de coisa. Eles não sabem nem quem é Deus, nem quem é Jesus. Eu fico olhando para a Índia, eu fico olhando para a China, eu fico olhando para os países árabes, para os islâmicos. Como é que nós vamos pregar o Evangelho a esse mundo inteiro? Naquela época do Pentecostes, o Evangelho foi pregado a todo mundo. Nós hoje somos impotentes. Os discípulos eram impotentes para pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Mas nós já chegamos à conclusão que Jesus só vai voltar. O sonho de Deus só vai se completar de nos tirar desse mundo, de acabar com o pecado aqui, de renovar tudo e de me dar vida plena, vida eterna. Não mais morte, não mais dor, não mais choro, não mais lágrimas. Só quando Jesus voltar. Mas para Jesus voltar eu tenho que pregar o Evangelho ao mundo inteiro. O Evangelho será pregado a todo mundo, testemunha a toda a nação, para que possa vir o fim. Como foi pregado o Evangelho naquela época? Abre comigo, nós temos que deixar a Bíblia falar. Atos capítulo 2. Presta atenção no que eu estou falando. De todos os assuntos, talvez esse aqui seja um dos mais importantes. Você tem que estar concentrado para conseguir entender isso aqui. Atos 1, verso 4. E comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus estava comendo com quem? Isso aí, vamos lá, participando. Jesus comendo com os discípulos. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Qual era a promessa? A promessa do batismo do Espírito Santo. E ele disse, quem que tinha prometido isso primeiro? João Batista prometeu. Não que João disse, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele está dizendo, agora vocês esperam para receber a promessa que de mim vocês ouviram, a promessa do batismo do Espírito. É o que diz aqui, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus diz assim, vocês vão esperar, vão rogar, vão orar, e vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para quê? Para ser. Você consegue entender aqui para que é o batismo do Espírito Santo? Para ser. Vocês vão ser minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Ser é diferente de falar. Ser é diferente de ter. Tem um monte de gente hoje buscando o batismo do Espírito Santo para ter poder. Tem um monte de gente procurando o batismo do Espírito Santo para ter coisas. E eu fico indignado quando eu vejo gente dizendo que é batizado pelo Espírito Santo e que faz milagres e que depois
pede oferta. Eu nunca ouvi falar em nenhum texto bíblico que Jesus dizia: fazia milagres de Judas, você é o tesoureiro nosso, agora passa a sacolinha em mãos para contribuir com o ministério de Jesus, porque o Filho do Homem, vocês sabem, não tem nem onde recostar a cabeça, mas ele precisa de pelo menos comer arroz com feijão. Então, por favor, deposite o dinheiro na sacolinha. Não era assim que acontecia. Tinha gente que doava dinheiro para o ministério de Jesus? Sim, tinha, mas não tinha nada atrelado com milagres. Não tinha nada atrelado com isso. Não tinha venda de milagres. Não tinha venda nem tráfico de poder. O Senhor Jesus diz aqui: sereis minhas testemunhas. Recebereis o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Se eu quiser falar de Jesus, eu preciso ser. O Espírito de Deus precisa estar em mim. Mas ele diz mais, vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus tinha mandado, eles ficaram. Jesus tinha pedido para eles esperarem a promessa. Eles esperaram. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eu deixei de ler um verso muito importante, que é o verso 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam. O que é perseveravam? O que é perseveravam? Olha, eles eram perseverantes, eles não desistiam, eles eram insistentes, eles não paravam de fazer aquilo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando insistentemente, perseverantemente, continuamente, o tempo todo, orando e pedindo, e insistindo, e clamando, e buscando, e pedindo. É o que eles estavam fazendo. Perseveravam, mas não era só pedir. Aí diz uma outra palavra depois: perseveravam unânimes. O que é unânimes? Unânimes é juntos, com um só espírito. Unânimes é com uma só intenção. Unânimes é sem ficar um reparando na vida do outro. Unânimes é sem fofocar do outro, sem falar do outro. Unânimes é perdoando uns aos outros. Unânimes é esquecendo o passado, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo. Unânimes quer dizer me humilhar diante do outro e dizer: eu não tenho nada contra você, eu quero o seu bem. Não interessa que você já pisou em mim um monte de vezes, eu pisei em você, não interessa. Unânime, porque eles, se não tivessem unanimidades, o Espírito não desceria sobre eles. Perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eram os discípulos com a família de Jesus e as mulheres que seguiam Jesus. Agora sim, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Imagina a cena agora. Imagina todos reunidos, orando, o clamor, o som do clamor, da oração, e eles pedindo ao Senhor. Eles já tinham pedido perdão um ao outro, eles já tinham reconciliado um com o outro, e eles estavam orando unânimes, e um vento impetuoso, um vendaval. Você sabe o que é um furacão aqui? Você sabe o que é o tufão? Como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito concedia que falasse. Eles começaram a falar em outras línguas. Se você continuar lendo, você vai ver que tinha gente de várias nações. Aí diz todas as nações. Se eu não me engano, eram 11 diferentes. E de repente, cada um deles falando num idioma diferente. Isso é claro, está aqui escrito, por exemplo, logo em seguida, no verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
Está claro aqui. Então eles falaram e pregaram, porque tinha um monte de gente reunida, e eles estavam aproveitando que tinha gente de todos os lugares para pregar, mas tinha gente que não entendia a língua hebraica, não entendia o aramaico. Então Deus os imbuiu com o Espírito, e eles começaram a falar. Agora você presta atenção, você que fala o espanhol, ouve Pedro falando espanhol, mas o outro fala inglês, ouviu João falando inglês, mas o outro falava francês, e que tinha um outro falando em francês, mas ele prestou atenção no Pedro que falava em espanhol e no João que estava falando em inglês, mas ele não entendia aquele idioma. Ele olhava e disse: espera aí, eu estou entendendo aqui a minha língua, francês, mas eu não estou entendendo aquilo ali que eles estão falando. Olha, esse aqui falando enrolado, aquele outro falando enrolado. Esses camaradas aí estão bêbados. Mas eles não falavam isso, eles pensavam. E como o Espírito de Deus estava neles, Pedro se levantou, e olha o que Pedro diz, verso 14: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertimos nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo que agora é só 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E agora ele começa a descrever o texto, a promessa do batismo do Espírito Santo em Joel. Ele diz: eles não estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel prometeu. Pergunta: o profeta Joel prometeu o batismo do Espírito Santo? Sim ou não? Sim? Vamos ler em seguida o que está dito aqui. E acontecerá, agora já é palavras de Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. E aí continua. Faz o seguinte, vamos abrir comigo lá em Joel. Vamos lá, volta no Ageu. E você vai ver que Joel está bem pertinho de Ageu. Você volta no Ageu e vai um pouquinho para trás, e ali está Joel. Joel capítulo 2. E se você tiver com dificuldade de achar o Joel capítulo 2, para te ajudar, eu já aviso para depois do Joel capítulo 1. Pronto. Joel capítulo 2. Irmãos, presta atenção. Eu fico entusiasmado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Glória a Deus mesmo? Amém mesmo? Uma espada de 2 gumes, ela é o quê? Cortante. A primeira coisa que Deus está querendo dizer para você, antes de você ler esse texto, é o seguinte: presta atenção, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Deus está dizendo: para de usar a minha palavra como band-aid, como analgésico, para de usar a minha palavra como curativo. Quando você está com uma dorzinha, toma analgésico. Machucou o dedinho, toma analgésico. Dor de cabeça, toma analgésico. Nós não queremos sentir dor. Nós somos a geração que não gosta de sentir dor. Tudo nós queremos um remedinho. Deus está dizendo: a minha palavra é viva, eficaz. Ela não é analgésica. Nós somos viciados em analgésicos. Você já viu aquele negocinho que chama caixinha de promessas? Tem aqui também ou não tem? Que o pessoal compra e no culto fala: vai lá, e a criancinha vai lá e tira a promessinha e dá para cada um. E a gente gosta de ler promessas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, que bom! Mas a Bíblia eu nunca vi. A Bíblia, Deus diz: a minha palavra não é analgésico. Por que a gente não faz caixinha de repreensão? Eu vou mandar fabricar caixinha de repreensão. E aí você tira, pega, neném, a caixinha daí, raça de víboras. A gente não quer. É ou não é?
fazendo a meditação no culto, mas eu estou dizendo, a minha palavra não é analgésico, a minha palavra não é curativo, ela é uma espada de dois gumes, ela é um bisturi, porque eu tenho que enfiar no seu peito a minha palavra, rasgar o seu peito, arrancar o seu coração, eu tenho que fazer um transplante de coração em você, arrancar o seu coração duro, de pedra, cheio de preconceito, e botar aí um coração de carne espiritual, arranca o coração carnal e coloca o coração espiritual. Por misericórdia, usa a palavra de Deus certo. Fala, Senhor, está aqui o meu peito aberto, rasga com a tua palavra, me diz a verdade, e Deus vai te dizer a verdade, e a verdade algumas vezes rasga o nosso peito, e vai lá no fundo da alma, como diz o texto, ela é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Olha o que Deus vai dizer para você agora, Joel 2, 28, e aqui diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isso é o que estava lá em Atos 2, não é? É ou não é? Presta atenção. Olha o que diz um pouquinho antes aí, ó. Você leu 28, 27, 26, 25, 24, 23. Presta atenção, diz aqui: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora. O que é chuva aqui? Chuva é batismo. É batismo do quê? Do Espírito Santo. Deus vai dar para vocês em justa medida a chuva. O profeta Joel está preparando o terreno para dizer o que Pedro repetiu. Alegrai-vos, porque Deus vai dar agora a chuva, o batismo do Espírito Santo. Olha o que ele diz: a chuva em justa medida. A chuva, como é que é o nome que diz aí? Temporã e a serôdia. Opa. Aqui em Joel, ele chama o batismo do Espírito Santo de chuva, temporã e serôdia. O que era chuva temporã e serôdia? Ali em Israel, os lavradores tinham dois tipos de chuva. O primeiro era a chuva temporã, começava a cair em meados de outubro, se estendia até meados de janeiro. Quando começava a temporada das chuvas, ou da chuva temporã, ela era uma chuva fraca e constante. Quando elas começavam a cair, a terra molhava, o lavrador passava o arado, aquilo revolvia a terra e ele já ia para a planta. A chuva temporã era fraca e constante. Por isso, ela dava oportunidade para a planta, que era fraquinha, crescer e crescer e crescer. Fraca e constante. Como um regador regando a plantinha, ainda tênue. Quando chegava lá para meados de janeiro, a planta já estava grande, o grão já estava quase a ponto de amadurecer, mas ele precisava de uma arrancada final. Essa arrancada final tinha que ser diferente. Por isso Deus mandava a temporada da chuva serôdia. A chuva serôdia era uma chuva forte, torrencial e rápida, pancadas de chuva, e aquilo dava força para a planta terminar de amadurecer o grão. Quando acabava a temporada da chuva serôdia, tinha que logo colher, porque senão o grão apodrecia e eles perdiam a colheita. Ela era rápida, torrencial, forte. Joel está dizendo: alegrai-vos, porque Deus vai dar em justa medida as duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. Deus vai dar para você em justa medida a chuva serôdia e a temporã. Aí verso 24: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. O que são o trigo e o óleo?
Se você quiser anotar, anota. Nós não vamos olhar lá, mas vai em Apocalipse 14 depois. E lê até o fim do capítulo. E você vai ver o Senhor Jesus sendo apresentado, saindo do santuário, com uma foice na mão. É a hora da colheita, a ceifa. Ao Jesus sair do santuário com uma foice para colher. O que é a colheita? Ali a linguagem de Apocalipse diz: os cachos estão maduros. É hora de colher. O que é a colheita? É a volta de Jesus, é Ele ceifando a terra e trazendo para si os seus molhos. E a linguagem de Apocalipse 14 diz assim: e ele está recolhendo o trigo e as uvas, o vinho e o trigo, as eiras cheias. É hora de colheita. Deus manda a chuva temporã e depois a serôdia, para que se encha o depósito do Senhor, para que o Senhor tenha a sua colheita, a sua ceifa, hora de ceifar. Essa ideia está repetida em Apocalipse 14:1, Oséias 6:3 e Zacarias 10, verso 1, chuva serôdia, chuva temporã. O que isso significa? Significa que lá em Atos 2, o batismo do Espírito Santo é igual a chuva temporã e chuva serôdia. Certo? João tinha prometido: no meio de vós está um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse: fiquem aqui, lá em Atos 1, porque vocês vão receber a promessa que vocês receberam de mim, da qual João falou, de receber o batismo do Espírito Santo e de fogo. Eles ficaram e pediram. E quando veio o batismo do Espírito Santo, o Pedro falou o quê? Eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel. Mas como são duas chuvas, são dois eventos, qual das duas chuvas será que Pedro e os discípulos receberam em Atos 2? A chuva temporã, a primeira chuva. Presta atenção, 2000 anos atrás, Deus mandou a primeira chuva do Espírito, regando a terra, para plantar a semente do cristianismo. E a semente do cristianismo veio crescendo. Tem 2000 anos essa planta. Agora nós estamos chegando no fim de tudo, quando o Senhor Deus precisa derramar a segunda chuva, a chuva serôdia, para terminar de amadurecer o grão, os grãos que estão quase maduros. A segunda chuva. Pergunta para você: a chuva temporã começou a cair quando? Quando? Quanto tempo faz isso? 2000 anos. Quando ela parou de cair? Quando a chuva serôdia parou de cair? A temporã parou de cair? Ela começou lá há 2000 anos. Quando ela parou? Ela não parou. Porque a chuva temporã só parava de cair quando começava a cair a serôdia. Pergunta para você: você tem recebido a chuva temporã ou o batismo do Espírito Santo na sua vida? Será que é importante eu receber isso na minha vida? Vamos comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados por Deus são filhos. Do que é ser guiados pelo Espírito? Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Como é que foi? Lembra disso? Nicodemos, o doutor da lei, chegou escondidinho de noite para ninguém notar que ele estava indo falar com Jesus. Vai comprometer a minha reputação. E Jesus disse: Nicodemos, para você eu tenho a solução. Pega todinho você e joga no lixo. E começa tudo de novo.
Você tem que nascer de novo. O que está aí não presta. Nicodemos quis dar uma brincadinha com Jesus, assim, mas Senhor, como vai ser possível eu entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos, presta atenção. Eu estou falando de coisa espiritual. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que ser nascido da água e do Espírito. É isso que tem que acontecer. Você tem que ser nascido da água e do Espírito. Presta atenção, Nicodemos, vou te explicar. O vento sopra onde ele quer. A gente não vê o vento, mas ele é feito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu tenho uma tremenda dificuldade com coisas que acontecem de última hora. Eu sempre gosto de ser planejado. Eu gosto de ter a agenda da semana, eu gosto de ter a agenda do dia seguinte, eu gosto de chegar antes dos lugares, cedo. Eu não gosto de imprevistos. Sabe quando você viaja de noite, seu carro quebra, você pensa assim, quem eu vou chamar? Aquela pessoa que é ponta firme, que qualquer hora que eu chamar diz, tá bom, eu vou. Essa pessoa não sou eu. Eu vou, mas eu me esforço para isso, você entende? Não é minha natureza. Então eu digo, tá bom, não, eu vou sim, eu vou. E depois quando eu desligo o telefone, eu fico pensando, puxa, mas, não, eu tenho que ir. E depois que eu estou lá é uma maravilha, mas tem gente que é naturalmente assim. Eu não sou assim. Estou confessando outra coisa terrível a respeito de vocês. Né? Agora, eu tenho aprendido, e Deus tem me ensinado uma lição tremenda quanto a isso, porque eu sempre fui daqueles que me ocupam com tanta coisa, na agenda cheia, e quando eu chegava no escritório lá na Novo Tempo, e de repente eu tinha 10 coisas para fazer na parte da manhã, e de repente alguém batia na minha porta, pastor, eu preciso falar com o senhor, e aí começava a contar um problema do casamento dele, ficava 2 horas, eu pensava, meu Deus, ele não está na minha agenda. E quando chegava meio-dia, eu não fiz nada hoje, como não fez nada. E Deus teve que me mostrar assim, filho, a tua agenda sou eu que faço, não é você. Então, quando a tua agenda está cheia e que aparece alguém que não estava lá, é porque eu olhei para a tua agenda e pensei, puxa, vai perder um tempão fazendo só besteira. Deixa eu ocupar o tempo dele com coisa útil. Então eu coloquei um filho meu na tua frente. E algumas vezes eu perguntei, mas Senhor, como é que eu vou ter tempo para escrever os programas, para pesquisar, para estudar? E Deus disse, o que você vai falar nos seus programas, você vai ouvir da boca das pessoas que você vai atender. Vai vir da necessidade deles. E aí você vai pôr no seu programa e você vai ver como vai ter um efeito diferente. Para com teoria, com pesquisa, com essas coisas. Vai falar de gente viva. Guiado pelo Espírito. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a vida começa a ser uma aventura. Porque eu não sei o que vai acontecer no dia. E aí a gente aprende uma regra. Para o cristão guiado pelo Espírito, quando tudo dá errado, é porque tudo está dando certo. Dá para você entender isso? Quando tudo dá errado, e aí eu começo a entender, porque tem gente que diz assim, não, eu não consigo entender, porque eu aceitei Jesus, e tem uma promessa na Bíblia, diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas para mim tudo dá errado, como é que contribui para o bem? Deus não está querendo dizer, quando você me aceita, tudo vai dar certo na sua vida, não, Ele está dizendo, quando você me aceita, todas as coisas que acontecem, até as más, vão contribuir para o seu bem. Elas vão educar você, vão ensinar você, vão provar você. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Quando tudo dá errado, é porque tudo está dando certo. E quando acontece uma desgraça, você nunca diz assim, Senhor, por que aconteceu? Diz, opa, Deus está querendo me ensinar alguma coisa que eu não aprendi ainda. Senhor, só não me deixa perder essa lição, para eu não ter que fazer de novo, porque está sendo difícil demais. Se eu aprender nessa aqui só, está muito bom, não me deixa repetir de ano. Me mostra onde eu tenho que aprender. Guiado pelo Espírito, e tem muito mais coisa guiado pelo Espírito, que eu nem sei dizer para você, porque eu não vivi ainda.
Deus ainda está me ensinando, eu estou passando por essa escola, eu estou aprendendo umas coisinhas assim, que eu ainda posso compartilhar com você, mas tem um monte que eu não sei, e que eu estou aprendendo, eu estou precisando, estou buscando, estou clamando, para Deus me ensinar. Todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Paulo vem e diz aqui no Romanos 8,14, e todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Será que ele está querendo dizer que quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus? Será que é isso? Volta um pouquinho aqui no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora a gente volta na outra pergunta, está dizendo que se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Aí eu estou perguntando para você, a chuva temporânea começou a cair 2000 anos atrás, ela não parou de cair ainda. Eu pergunto para você, você está recebendo a chuva temporânea, o batismo do Espírito Santo? E se você não está recebendo o batismo do Espírito Santo, Paulo tem uma notícia para você que está dizendo assim: pois então eu te digo, mesmo que você seja batizado na água, que você guarde a lei, que você guarde o sábado, que você seja adventista sétimo dia, presbiteriano, batista, seja o que for, se você não tem o batismo do Espírito Santo, você não é de Deus. Por isso isso aqui é fundamental, por isso isso aqui é primordial. Por isso eu orei hoje na primeira oração: Senhor, o que é a coisa mais importante para nós sabermos, para nós vivermos hoje? E Deus está dizendo, a coisa primordial, a mais importante, se chama batismo do Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. É isso que tem que acontecer com você, comigo? Será que é disso mesmo que o profeta Ageu está falando? E eu vou ler esse último texto agora com você. Volta lá no Ageu, no capítulo 1. Vamos lá. Achou? Você não deixou marcado, né? Está apanhando do Ageu, coitado. Verso 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o cereal e etc. Para aí. Depois você lê o resto. Presta atenção, só para você não perder o foco. Deus está dizendo assim: por isso o céu está retendo o seu orvalho. O que é orvalho? É chuva. E Deus diz, confirmando depois: fiz vir seca sobre a terra. A terra está seca, está faltando a chuva, chuva do Espírito de Deus. É por isso que vocês estão sofrendo. Vocês plantam, vocês colhem muito, mas conseguem reter o que é pouco. Vocês comem, mas vocês não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E quem recebe o dinheiro coloca num bolso furado, numa bolsa furada, e o dinheiro não rende para nada. Deus está dizendo, vocês estão tentando pregar o Evangelho, vocês gastam um monte de dinheiro com séries de conferência, vocês gastam um monte de dinheiro com programa na televisão, vocês gastam rios de dinheiro, faz uma conferência, reúne lá 1000 pessoas, diz, gente, viu, tinha 1000 pessoas, numa cidade com milhões de habitantes, tinha 1000, e a gente comemora e solta rojão, e no final diz, oh, que maravilha, se batizaram 100 almas, que maravilha. Eu tenho vergonha do tanto de gente que eu batizo por ano lá na minha igreja. Eu tenho uma igreja enorme. Eu batizei no ano passado 120 pessoas, quase, não chegou a 120, quase. E as pessoas dizem, uau, pastor, olha, batizou muito, nunca batizou assim para trás. Eu tenho vergonha dos 120. Olha o que Deus diz para mim, eu, pastor, o que ele fala na minha cara? Ele diz assim, olha, verso 9, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Você esperou muito, pregou muito, esperou muito, mas é pouco, e quando trouxe, eu dissipei com um assopro, porque tem muita gente que vem para a igreja prematuramente, e não tem base, não fica, e do mesmo jeito que entra, sai, entra pela porta da frente, e sai pela porta do fundo da igreja.
um assopro dissipa. É isso que Deus está falando. Você esperou muito e é pouco. Por quê? Porque você não tem a chuva. Se você não tiver chuva, a colheita não vai ser boa. Se você não tiver chuva, não vai fortalecer a planta, não vai fortalecer a semente do Evangelho no seu coração, na sua alma. Eu fiz vir seca sobre a terra. Você está precisando da chuva por vale do batismo do Espírito Santo. E aqui tem duas coisas. Amanhã eu quero estudar com você por que ainda não caiu o segundo batismo do Espírito Santo ou a chuva serôdia. Por quê? E eu quero estudar com você como receber esse batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, a chuva temporária. Como receber a chuva temporária para receber a serôdia. Mas antes, eu tenho que te falar um negócio. Sobre quem vai ser derramada a chuva serôdia? Sobre quem? A chuva serôdia, o último batismo do Espírito Santo vai ser derramado sobre quem? Joel 2, 28, eu não vou esperar você achar, eu vou dizer. E será depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre quem vai ser derramada a chuva serôdia, a última chuva? Sobre toda a carne. Toda a carne. Agora, pensa bem. Lá na parábola do semeador, Deus diz que o coração é o solo e que a semente é o Evangelho. Ele dá tipos de solo, diz, tem essa plantinha aqui, que a raiz era bem fraquinha, então o sol secou e tal. Tem gente diferente dentro da igreja. Tem plantinha pequenininha, tem ainda semente caída na beira do caminho, o Evangelho nem brotou no coração. Outro Evangelho caiu e está ali, mas ele fica com o pé dentro da igreja, outro fora. Plantinhas fracas, e tem plantas recebendo a chuva temporã todo dia. Quem recebe a chuva temporã todo dia, a planta já está grande e forte. Quem não recebe a chuva temporã a cada dia, a plantinha é fraca. Quem não é batizado pelo Espírito Santo a cada dia, a planta é fraca. Quem é batizado diariamente pelo Espírito Santo, a planta é forte. Agora imagina, uma chuva forte, torrencial, como vai ser a serôdia, que vai cair sobre toda a carne. Quando ela for derramada, qual é o efeito que ela vai fazer numa planta forte? Numa planta que está quase para madurar? Vai terminar de amadurecer o grão e vai estar pronto para colher. E qual é o efeito que ela vai fazer numa planta fraquinha, mirradinha, que não cresce? Ela vai arrastar, vai levar na enxurrada, e aí vai ter separação final entre trigo e joio. Aí vai ter separação final entre virgens prudentes e imprudentes, entre luz e trevas. Nesse momento, a igreja invisível se tornará uma igreja visível e será perseguida. Porque na história do mundo, da igreja, todas as vezes que a igreja de Deus invisível se tornou visível, ela foi perseguida. Como é que está o seu coração? Você sente a necessidade de receber o batismo diário do Espírito Santo? Sente? E se você sente, por que cargas d'água você não busca isso como aqueles discípulos buscaram, em unanimidade, com oração, clamando, persistentemente, perseverantemente? Por quê? Se você disser, é porque eu não sei como receber o batismo do Espírito Santo, nós vamos resolver isso aqui a partir de amanhã. Mas antes a gente tem que saber por que Deus ainda não derramou o batismo do Espírito Santo, a segunda chuva. Chegou o momento, queridos, sabe, eu sou adventista, e vocês vão me ouvir falar isso quase toda noite, há 48 anos, pastor há 25 anos. Desde pequenininho eu ouço falar que Jesus vai voltar.
Eu vejo falar dos eventos finais. Eu vejo da separação entre joio e trigo. Eu ouço falar do despertamento. O despertamento da igreja invisível. E eu esperei muito para viver os dias nos quais eu estou vivendo hoje. Eu esperei muito para começar a ver as coisas que eu estou vendo hoje e que tremem o meu coração e que chacoalham a minha alma. Você está vendo isso? Está enxergando. Deus quer abrir os seus olhos. Ele quer chamar você, despertar você. Esse é o momento. Hoje eu tenho um convite para você. Você que anda meio fraco espiritualmente. Você que anda com um pé dentro, outro pé fora, que tem uma planta bem no seu coração, fraquinho. O Espírito de Deus vai tocar aí no seu coração enquanto eu canto essa última música. E se Ele tocar, você vai sair daí e vem para cá. Vai fazer um pacto com Deus, vai dizer: Senhor, o Senhor vai me mostrar por que não derramou o Espírito Santo, e eu vou saber e vou começar com a ajuda do Senhor Jesus a corrigir. O Senhor vai me mostrar como receber, e eu vou buscar com a sua ajuda. A música vai tocar. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E você vai sair daí e vai vir aqui. Eu quero orar com você. Só você que tem a planta fraquinha no seu coração e que precisa fazer um pacto com o Senhor. Sabe em que hora do mundo nós estamos? Sabe em que momento nós vivemos? Presta atenção. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar. Pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. O povo escolhido, os filhos de Abraão, espalhados no mundo estão. O povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças,
se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Desperta a igreja invisível, que é estrela da luz que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Ó Senhor Deus, eu entrego nas suas mãos o seu rebanho, os seus filhos e filhas que, tendo ouvido a sua voz, o chamado do Espírito, não se conformam, Senhor, em ficar aí assentados. Não se conformam em permanecer como sempre estiveram, divididos entre o mundo e a igreja. Eles querem se entregar ao Senhor. Eles querem fazer um pacto com o Deus vivo. Eles querem, Senhor, receber a chuva temporã do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo, para que eles possam daqui a pouco receber a chuva serôdia. O Senhor nos prepara. Nós ainda vamos descobrir muitas outras coisas. Precisamos do seu poder, Senhor, para que possamos tomar uma atitude em relação a isso. Dá-nos a força em nome de Jesus. Hoje ainda é o último dia. Fica como você está. Não senta, não levanta. Hoje ainda é o último dia para você entrar naquilo que pode ser definitivo e importante para que você comece a receber o batismo do Espírito Santo. A chuva temporal, que é o jejum que nós estamos fazendo. Jejum de TV, de internet, de música. Eu esqueci de botar no meio, mas está aí o videogame também. Né? E orar sem pedir bênçãos materiais e nem cura, bênção física, nem emprego para Deus. Só bênçãos espirituais. E se na sexta-feira eu esquecer de te falar por que isso, você me lembra. Porque eu tenho que te explicar por que isso. Esse é o último dia. Mas eu vou te pedir mais um último jejum. E a partir de amanhã não peço mais nenhum jejum. Vai continuar só esse que nós já estamos. Esse último jejum é jejum de coisas que prejudicam a sua saúde. Você sabe quais são? Eu não vou ficar enumerando nada. Coisas que prejudicam a sua saúde. Tira. Daqui até sábado. O nosso compromisso é daqui até sábado. Se você não entrou e você deseja estar aí em pé, faz isso, por favor. Hoje, amanhã, a partir de amanhã, já não vai adiantar entrar nisso. Quem está, está. E quem não está, vai ficar de fora. Amém? Vai com Deus. Deus abençoe.